Oi, meus alunos. Demorei um pouquinho, mas agora estou enviando, gravando, enviando a explicação das conjunções subordinativas e a correção dos exercícios. Peguem a folha que foi enviada sobre conjunções subordinativas, os exercícios, e acompanhem, para vocês entenderem a explicação e a correção dos exercícios. Vamos lá, então. Conjunções subordinativas. Nós vimos que as conjunções coordenativas, elas ligam orações de sentido independente. Já as conjunções subordinativas, elas ligam orações de sentido dependente. Uma depende da outra. Vamos ver o valor semântico, que é o sentido, o significado da conjunção. As coordenativas são 5, as subordinativas são 10. Então vamos ver, causais. Valor semântico, causa. Exemplo, não vinha porque estava doente. Aqui, a conjunção é porque, que significa, eu não vim porque estava doente. A causa de eu não ter vindo é que estava doente. Certo? Então, conjunção subordinativa causal, valor semântico, causa. Como estava doente, não vim. Aqui, como. Não vim porque estava doente. Como estava doente é a causa de eu não ter vindo. Então, valor semântico, causa. Conjunção subordinativa, causal. Agora aqui, as concessivas. As concessivas, elas indicam um fato contrário à oração principal, mas incapaz de impedi-lo de acontecer. Olha o exemplo, embora estivesse doente, compareceu à reunião. Aqui, embora é a conjunção subordinativa concessiva. Aqui, a pessoa estava doente, tá? Ainda assim, ela foi à reunião, não faltou. Ou seja, a doença não impediu que ela comparecesse à reunião. Então, por isso que a gente diz que é um fato contrário à oração principal, mas incapaz de impedi-lo de acontecer. Aqui, veio a aula, apesar de que, apesar de que estivesse doente. Então, a doença não foi capaz de impedi-lo de ir à aula. Tá? Valor semântico, concessão. Ideia contrária, concessão. Tá? Estava doente, mas abriu uma concessão e foi à escola a si mesmo. Embora estivesse doente, compareceu à reunião, abriu uma concessão e foi à reunião. Não poderia ir, mas abriu uma concessão e foi. Tá? Dá uma parada aí. Continuando, então. Condicionais. Valor semântico, condição. Observe, empresto-te o dinheiro desde que me pagues um jurinho qualquer. Aqui, empresto-te o dinheiro com a condição de que me pagues um jurinho qualquer. Ou seja, eu te empresto dinheiro, né? No entanto, existe uma condição. Qual é a condição? Que me pagues um jurinho qualquer. Se estudar, passará no concurso. Aqui, você passará no concurso. Mas tem uma condição para você passar no concurso. Qual é essa condição? Estudar, e estudar muito. E existem muitos candidatos. Então, condicional, porque indica valor semântico, condição. Agora aqui, conformativa. Conformativa indica conformidade. Estar de acordo com alguma coisa.
Aqui, ó, tudo ocorreu conforme o previsto. Aqui, ó, conforme, o nome já diz, né? Conformativo. Mas existem outras. Como, segundo e outras. Ó, fiz tudo conforme me ensinou. Como me ensinou. Aliás, o como, ele já apareceu como causal, tá? Por isso que as palavras soltas não têm valor. Elas vão se concretizar o seu significado através do contexto. Olha lá nas causais, não tem como estava doente, não vim à aula. Aí, a circunstância é de causa. A causa não ter vindo à aula porque estava doente. Então, ó, como não estava doente, não vim à aula. Agora aqui, ó, fiz tudo como me ensinou, conforme me ensinou aqui, ó. Ó, aqui a circunstância é de conformidade, está de acordo com, ó. Fiz tudo de acordo com o que me ensinou. Conforme me ensinou. Tudo ocorreu de acordo com o previsto. Sempre que puder trocar a conjunção por de acordo com, é conformativa. Tá? Bom, gente, finais. Valor semântico, finalidade. A mãe canta para que a criança durma, a fim de que a criança durma, com a finalidade de que a criança durma. Tomei um analgésico a fim de que melhorasse a dor. Para que melhorasse a dor. Aqui, ó, a fim de que, ó. Essas são os finais. Tem o valor semântico de finalidade. Exprime em circunstância de finalidade. Agora, as proporcionais. Exprime em circunstância de proporção. Tem o valor semântico de proporção. Ó, aprendemos à medida que o tempo passa. Ó, na proporção em que o tempo passa. Ó, à medida que o tempo vai passando, que vamos envelhecendo, vamos aprendendo mais. Tá? Tipo, na quinta série a gente aprende umas coisas e agrega conhecimento que a gente aprendeu até o quarto ano. No quinto ano a gente agrega mais conhecimento, no sexto, e assim vai, até chegar ao nono. E aí a gente vai para o ensino médio, e aí vai aumentando conhecimento, até terminar o ensino médio, entrar para a universidade, terminar a universidade, vai agregando conhecimento. Né? Então, a proporção que o tempo vai passando, à medida que o tempo vai passando, aprendemos mais. Tá? Então, a coisa valor semântico é de proporção. Sentiam medo à proporção que a tempestade se aproximava. Aqui, ó. A proporção... Ó, a proporção que a tempestade estava longe, tá? Mas aí a tempestade foi se aproximando devagar. Estava lá no Rio Grande do Sul, aí passou para Santa Catarina, passou para Paraná, passou para São Paulo. Quando chegou a São Paulo já está pertinho do Rio de Janeiro, tá? E os repórteres dizendo que a tempestade forte chegaria ao Rio de Janeiro. Então, ó, senti o medo à proporção que, na medida que a tempestade ia se aproximando. Então, a circunstância aqui é de proporção. À medida que, a proporção que, etc. Então, gente, ó, temporais. O valor semântico é tempo. Então, veja bem, olha o exemplo. Quando a espada é curta, dá-se um passo a mais. Então, quando indica tempo, né? Vou à sua casa. Quando? Amanhã. Isso é tempo. Quando ela veio à minha casa.
Quando foi isso? Pode ter sido ontem, semana passada, há um mês atrás, há um ano atrás. Né? Então aqui, o que significa essa frase? Quando a espada é curta, dá-se um passo a mais. Significa o quê? Quando a gente não entende uma coisa, a gente tem que dar um passo a mais. Como? Pesquisando mais, estudando mais, para poder entender a coisa. Eu não consegui bater meta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa, dar um passo a mais para bater a meta. Eu não consegui passar um concurso. Bom, então não vou me desesperar. Eu vou estudar mais para no próximo eu conseguir passar. Eu vou dar um passo a mais, ou seja, vou saber mais, vou estudar mais. Assim que chegarem os reforços, atacaremos. Ou seja, quando chegarem os reforços, no momento em que chegarem os reforços, atacaremos. Aqui, ó. Circunstância de tempo, valor semântico tempo. Tá? Conjunção subordinativa temporal. Agora vamos ver as comparativas. Isso. As comparativas. Como o nome diz, indicam comparação. Comparação. Chorou como uma criança. Significa que chorou igual a uma criança. Está comparando o choro da pessoa com o choro de uma criança. Né? Uma pessoa que chora como uma criança, porque ela está num momento difícil, né? Não ia chorar. Ou num momento muito feliz, né? A pessoa pode chorar de alegria, como pode chorar de tristeza. Então, ela chorou como uma criança, igual a uma criança. Paulo é tão inteligente quanto Ana, está comparando a inteligência de Paulo com a inteligência de Ana. Tá? Ele está dizendo que os dois são muito inteligentes. Dizendo que Paulo é tão inteligente quanto Ana. Poder-se-ia dizer Paulo é mais inteligente que Ana. Ou Ana é mais inteligente que Paulo. Ou Paulo é menos inteligente que Ana. Ou Ana é menos inteligente que Paulo. Isso aí é circunstância de comparação, valor semântico, comparação, conjunção subordinativa comparativa. Consecutivas. Valor semântico, consequência. Tá? Assim como existem as causais, que tem valor semântico de causa, existem as consecutivas, que tem valor semântico de consequência. Ó, estava tão cansado que dormiu logo. Estava tão cansado que qual foi a consequência disso? Bateu na cama e dormiu logo. As conjunções subordinativas consecutivas, esse que vem sempre precedido de tão, tanto, tão que. Aqui, ó, chorou tanto que seus olhos ficaram vermelhos. Quer dizer, chorou tanto que qual foi a consequência de ter chorado tanto? Seus olhos ficaram vermelhos. Tá? Então aqui, ó, tão que, isso é a dica, ó. O que, quando é conjunção subordinativa consecutiva, ele vem sempre precedido, antes dele tem sempre um tão, tanto, tão que, tanto que. Essas são as consecutivas que têm valor semântico de consequência. Conjunções subordinativas consecutivas. Por último, as integrantes. Elas integram sentido. Exercem papel de sujeito, objeto direto, objeto indireto, etc. Aqui, ó, sabe-se. Se eu parar por aqui, sabe-se. Frase fica incompleta. O que é que se sabe? Que houve fraude. E, por outro lado, se eu falar que houve fraude, o quê? Que houve fraude, quer dizer, está faltando alguma coisa. Então, uma integra o sentido da outra. Né? E aqui,
vai exercer a função sintática de sujeito da oração anterior. As integrantes são apenas que e se. Quando que o que e o se são conjunções postnativas integrantes? Sabe-se o quê? Que houve fraude. Quando elas começam uma oração que completa o sentido do verbo. Aqui, ó, sabe-se o quê? Que houve fraude. Perguntei se ela vai à festa. Se eu disser apenas perguntei, todo mundo vai ficar o quê? Perguntou o quê? Perguntei se ela vai à festa. Então esse se aí é integrante. Porque começa uma oração que completa o sentido do verbo da outra oração principal. Tá? Bom, agora vamos aos exercícios. Primeiro exercícios. 1. Saí mais cedo porque tive medo de tomar chuva. A conjunção subordinativa aí é porque o valor semântico é causa. A causa de eu ter saído mais cedo, qual foi? Foi porque tive medo de tomar chuva. Tá? Então aí o valor semântico é causa. 2. Embora com sono, o bebê resistia. Ele estava com sono, mas resistia. Quer dizer, concessão. O fato dele estar com sono não o impedia de resistir. Concessão. A conjunção é embora. O roteirista escreve como lhe surge a inspiração. O roteirista escreve conforme, de acordo com que lhe surge a inspiração. O como aí é conformativa. 4. É cedo para que saia a trabalhar. A conjunção subordinativa é para que. O valor semântico é cedo para que, com a finalidade de que saia a trabalhar. Final. Para que, a fim de que, são conjunções subordinativas finais. Tem valor semântico de finalidade. Quanto menos comia, mais a fome lhe rondava. Então, ó, proporção. Proporção, né? Quanto menos comia, mais a fome lhe rondava. Valor semântico é proporção, a conjunção é quanto menos. Conjunção subordinativa proporcional. Antes que anoiteça, recolha a roupa. Número 6. Antes que anoiteça, recolha a roupa. Quer dizer, antes que, depois que, no momento que, no tempo em que. Circunstância de tempo. Conjunção subordinativa temporal. 7. Parecia mais atrapalhado que o habitual. Mais que comparação. De superioridade. Comparação. 8. A comida estava tão quente que ardeu-lhe o lábio. A consequência da comida estar quente é que ardeu-lhe o lábio. Ó, tão que. O que, depois de tão, de tanto, geralmente é conjunção subordinativa consecutiva que tem valor semântico de consequência. O motivo é que enjoei. Aí, esse que aí é conjunção subordinativa integrante.
O valor semântico não é bem valor semântico. A conjunção integrante, ela começa uma oração, aí ó. Motivo é que enjoei. Que começa uma oração, que enjoei, que completa o sentido do verbo. O motivo é que enjoei. Esse que aí é conjunção subordinativa integrante. Agora o próximo exercício. Então aqui, na frase, quando ocorreu o encontro entre as civilizações pré-colombianas e pré-cabralianas, os colonizadores foram capazes de superar a tragédia do enfrentamento. A conjunção destacada pode ser substituída sem alteração de sentido por, no caso, é o quando. Quando ocorreu o encontro entre as civilizações pré-colombianas e pré-cabralianas, os colonizadores foram capazes de superar a tragédia do enfrentamento. Não é? Tem duas. Quando é temporal. Não está sublinhada a conjunção aqui, deixa eu ver. Sempre que. Oi, gente, anula essa questão aí, que ela está mal redigida. Na frase, quando ocorreu o encontro entre as civilizações pré-colombianas e pré-cabralianas, anula essa questão. Vamos para a questão 2. A palavra como tem o valor de conjunção subordinativa conformativa. Na opção, vamos ver, ó, conformativa tem valor semântico de conformidade, significa de acordo com. Então vamos ver, indaguei-lhe como Rubião tinha assumido aquela postura de contemplação. Aí não tem valor semântico de conformidade. Como não tivesse condições financeiras suficientes, Rubião viveu com parentes. Aí a causa. Ele viveu com parentes, a causa dele viver com parentes foi que não tinha condições financeiras suficientes. Como estava agradável a manhã, Rubião resolveu passear na enseada. Causa também. Ele resolveu passear na enseada porque a manhã estava agradável. As más notícias chegam tão rápidas como as chuvas de verão, iguais às chuvas de verão. A chuva de verão, elas chegam rápido. A gente está assim muito bem na praia, de repente, tchum, chove. E tchum, acaba e para de chover. Né? Então aí é comparação. Agora aqui, como ele mesmo disse, Mana Piedade não se casou. Significa conforme ele mesmo disse, de acordo como ele mesmo disse, Mana Piedade não se casou. A resposta correta é a letra E. A circunstância de conformidade está aí na letra E. Questão 3. Sabendo que uma mesma conjunção subordinativa, dependendo do contexto em que estiver empregada, pode adquirir sentidos diferentes, analise as orações abaixo, atribuindo a classificação adequada a cada uma das conjunções em destaque. Letra A. Como não havia recursos financeiros suficientes, as obras foram paralisadas. Então isso aí significa, tem um valor semântico de causa. Por que não havia recursos? As obras foram paralisadas, a causa disso foi não haver recursos financeiros suficientes. Letra B. Fizemos a pesquisa como o professor indicou.
O valor semântico aí é de conformidade. Fizemos a pesquisa conforme, de acordo com o que o professor indicou. C, você é meiga como uma flor, você é meiga igual a uma flor. Aí é comparação. Está comparando a meiguice dela com a meiguice da flor. Desde que você apresente justificativa, poderá faltar a reunião. Ó, se você apresentar justificativa, existe uma condição para você se ausentar da reunião. Qual é a condição? Apresentar justificativa. Então isso aí é o quê? Condição. Condicional. Estamos morando aqui desde que a cidade foi fundada. Desde quando a cidade foi fundada? Aí é circunstância de tempo. Temporal. Então veja bem, na letra D, o desde tem valor semântico de condição. Na letra E, o desde tem valor semântico de tempo. Na letra C, o como tem valor semântico de comparação. Na letra B, o como tem valor semântico de conformidade. Na letra A, o como tem valor semântico de causa. Então, a gente não tem que decorar a conjunção. A gente tem que entender o valor semântico, entender a circunstância. Porque de uma frase para outra, uma mesma palavra apresenta-se com significados diferentes, em circunstâncias diferentes. Tudo bem? Agora, questão 4. Por certo, dispondo do conhecimento que tem sobre as conjunções subordinativas, analisa as orações demarcadas abaixo, classificando as conjunções destacadas de acordo com o sentido por elas representado. Vamos lá. Letra A. A menos que apresente uma justificativa plausível, não poderá viajar hoje. Então, ó, só não poderá viajar hoje se apresentar uma justificativa plausível. A única condição de você não viajar hoje é se você apresentar uma justificativa plausível, condição, conjunção subordinativa condicional. Falou tão alto que ficou com a voz comprometida no outro dia. Aí, ó, falou tão alto que, tanto que. Falou tão alto que a consequência foi ficar com a voz comprometida no outro dia. Consequência, conjunção subordinativa consecutiva. À medida que o volume do som aumentava, mais a população reclamava. Ou seja, quanto mais barulho fazia, mais o pessoal reclamava. A proporção que aumentava o barulho, mais a população reclamava. Proporção, conjunção subordinativa proporcional. Agora aqui. Assim que chegou ao trabalho, procurou indicar as tarefas a que lhe eram atribuídas. Aqui, ó, logo que chegou, quando chegou, tempo, temporal. Assim que, quando você desocupar, avise-me. Quando? Logo que você desocupar, assim que você desocupar. No tempo em que você desocupar, avise-me. Tempo, temporal. Conforme me indicou, procurei o profissional de saúde para tratar do meu caso. Conforme me indicou, segundo me indicou, como me indicou, conformidade, em conformidade com o que você me indicou.
o valor semântico é de conformidade, a conjunção subordinativa conformativa. Agora, questão 5. Levando em consideração os aspectos inerentes à dependência sintática entre os elementos de uma oração, defina acerca do que vem a ser conjunção subordinativa, procurando citar um exemplo de tal ocorrência linguística. Vou dar uma... Espero que vocês tenham entendido a conjunção subordinativa. É uma palavra que liga orações dependentes, que dependem uma das outras. Ela liga orações dependentes, exprimem circunstâncias de causa, de tempo, de conformidade, de comparação, etc. Exemplo. Logo que chegar, assim que chegar, quando chegar, te aviso. Logo que, quando, assim que, conjunção subordinativa temporal. Esse é o exemplo que eu tô... vocês podem também indicar outro exemplo de outra conjunção que não seja temporal, uma conjunção subordinativa consecutiva, que indica consequência, usando tão que, tanto que, por exemplo, andou tanto que chegou a casa cansado. Aí, ó. A consequência de chegar a casa tão cansada é que andou muito, né? Então, ó, o que, depois de tanto, tão que, geralmente é para expressar a circunstância de consequência, a conjunção subordinativa consecutiva. Agora aí, a formiga má. Já houve, entretanto, uma formiga má que não soube compreender a cigarra e com dureza a repeliu de sua porta. Foi isso na Europa, em pleno inverno, quando a neve recobriu o mundo com seu cruel manto de gelo. A cigarra, como de costume, havia cantado sem parar o estio inteiro, e o inverno veio encontrá-la desprovida de tudo, sem casa onde se abrigar, nem folhinhas que comesse. Desesperada, bateu à porta da formiga e implorou, emprestado, notem, uns miseráveis restos de comida. Pagaria com juros altos aquela comida de empréstimo, logo que o tempo o permitisse. Mas a formiga era uma usurária sem entranhas. Além disso, invejosa. Como não soubesse cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos os seres. Que fazia você durante um bom tempo? Eu cantava, disse a cigarra, né? Então aqui, questão 4. Cantava? Pois dance agora, vagabunda. E fechou-lhe a porta no nariz. Resultado, a cigarra lhe morreu extinguidinha. E quando voltou a primavera, o mundo apresentava um aspecto mais triste. É que faltava na música do mundo o som estridente daquela cigarra morta por causa da avareza da formiga. Mas se a usurária morresse, quem daria pela falta dela? Monteiro Lobato, Fábulas.
Questão 1. Identifique a conjunção subordinativa, aquela que une orações dependentes entre si, nesta passagem do texto. Mas a formiga era uma usurária sem entranhas. Além disso, invejosa. Como não soubesse cantar, tinha ódio à cigarra por vê-la querida de todos os seres. A conjunção é o como, porque olha só, é a causa do ódio que a cigarra tinha da formiga. Porque a cigarra sabia cantar e ela não sabia. Então, ó, como não soubesse cantar, a conjunção é o como, conjunção subordinativa. Não. Indica condição. Então, a conjunção subordinativa é aí, a letra D. Esse C. Questão 4. A conjunção assinalada na questão anterior é condicional. É o se a usurária morresse, caso ela morresse, se houvesse a condição dela morrer. Questão 5. No trecho, pagaria com juros altos aquela comida de empréstimo, logo que o tempo permitisse. A conjunção subordinativa logo que exprime a circunstância de tempo. Logo que, assim que. Questão 6. A cigarra ali morreu estanguidinha. E quando voltou a primavera, o mundo apresentava um aspecto mais triste. Registre o emprego de uma conjunção subordinativa que exprime a circunstância apontada acima. Identifique-a. Vamos ver. Consequência, conformidade, proporcionalidade. A cigarra ali morreu estanguidinha. E quando voltou a primavera, o mundo apresentava um aspecto. Consequência? Não. E quando voltou a primavera, o mundo apresentava conformidade, proporcionalidade. Seria tempo. Peraí. Ah, tempo então, letra A. Tempo, que eu não vi. Estava lá em cima, agarradinho no enunciado da questão que eu não vi. É tempo. É o quando voltou a primavera, que indica tempo. Questão 7. Na frase, a cigarra implorou a formiga que lhe desse uns miseráveis restos de comida. O termo sublinhado é uma conjunção subordinativa que indica uma concessão. Implorou, não. Uma conjunção subordinativa que indica uma condição. Na frase, a cigarra implorou a formiga que lhe desse uns miseráveis restos de comida. O termo sublinhado é uma conjunção subordinativa que indica uma concessão. Implorou, não. Uma conjunção subordinativa que indica uma condição. Uma conjunção subordinativa que indica uma finalidade. Uma conjunção subordinativa que indica uma consequência. Não é nenhuma dessas, isso aí é conjunção integrante.
Viu, gente? Escrevam aí, não é nenhuma dessas. É uma conjunção integrante. A cigarra implorou a formiga que implorou a formiga, que implora alguma coisa a alguém. Então implorou a quem? A formiga. Implorou o quê? Que lhe desse uns miseráveis restos de comida. Então aí, esse que aí começa uma oração que completa o sentido do verbo implorar. É conjunção integrante, não é nenhuma dessas. Que tá aí, ou faltou colocar a conjunção subordinativa integrante. Então é isso, gente. Espero que eu tenha tirado as dúvidas sobre esse assunto. E qualquer coisa vocês me deem um toque. Tá? A questão 2 eu já dei a resposta. A conjunção subordinativa identificada acima estabelece uma relação de causa. Né? A causa da formiga ter ódio da cigarra é por ela não saber cantar como a cigarra sabe. Questão 3. Observe atentamente as frases. Em seguida, assinale aquela em que a conjunção sublinhada é subordinativa. Na letra A, já houve, entretanto, uma formiga má que não soube compreender a cigarra. Entretanto, é coordenativa adversativa. Sem casa onde se abrigar, nem folhinhas que comesse, nem é conjunção coordenativa aditiva, nem significa e não. Mas a formiga era uma usurária sem entranhas. Mas, conjunção coordenativa adversativa. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Mas se a usurária morresse, quem daria por falta dela?